Salut a tous! Nesse vídeo, você vai conhecer 7 filmes franceses super legais e super recentes. Boom! O cinema francês tem muitos filmes legais. É uma das razões pelas quais eu amo a minha terra. Os filmes franceses fazem parte dos filmes mais famosos pelo mundo. Os filmes antigos na França são muito legais, mas ultimamente tem muitos filmes franceses super interessantes que apareceram nos cinemas. E agora mesmo eu vou compartilhar os melhores filmes franceses atuais. Eu tenho certeza que você vai adorar esses filmes. E além disso, se quiser aprender francês, esses filmes vão te ajudar muito. Todos são novos filmes super recentes e cada um tem uma qualidade ótima. E também não são os filmes franceses mais comerciais. Em outras palavras, o ponto legal desse vídeo é que são filmes super legais que você não vai achar em livros clássicos ou na maioria dos websites na internet. Eu vou deixar o meu filme preferido em última posição. E vou te explicar mais tarde nesse vídeo porque esse último filme é o meu preferido. A propósito, se você quiser conhecer mais coisas sobre a cultura francesa, não esqueça de te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os vídeos. Vamos que vamos! Na França, tem um livro e uma obra super famosa que se chama Cyrano de Bergerac. E esse filme explica toda a história dessa obra de arte, como que foi feita no começo, todas as etapas e o destino dessa peça que hoje em dia na França é um clássico. Na escola na França, a grande maioria dos alunos estudam Cyrano de Bergerac. Nesse filme, você vai ver Edmond, a personagem principal, assumir o desafio de criar essa peça, apesar de todas as dificuldades que ele tem para fazer a peça. Os produtores são muito exigentes. A mulher dele é muito ciumenta. E trabalhar com as atrizes da peça é uma missão super complicada. Com esse filme, você vai entrar no mundo do teatro francês antigo em Paris. É um dos melhores filmes franceses dos últimos anos. A França e o teatro. É o meu coração que está falando. Nesse filme, tudo acontece nas profundezas do mar, num espaço super fechado entre vários homens, todos em perigo, num submarino. Esse filme mostra a história de um jovem que tem a capacidade extraordinária de ouvir qualquer som bem no fundo do mar. Logo, a personagem principal vai cometer um erro e vai descobrir que é vítima de uma armadilha que pode ter consequências muito graves. Esse filme francês é muito legal. E entre os atores principais, tem o ator muito famoso, Omar Sy. Você lembra dele? Ele apareceu num outro filme francês super famoso também, que se chama Intouchable. Eu já falei desse filme num outro vídeo, no qual eu falava de filmes franceses super famosos. Você pode ver esse vídeo aqui. Omar Sy aparece no filme? Eu quero ver. Esse filme é muito profundo. Mostra o processo de muitas vítimas de um padre pedófilo em Lyon, na França. A personagem principal do filme é um pai de família que tem mais ou menos 40 anos. E há muito tempo, ele sofreu de um abuso terrível pelo padre pedófilo. E com esses abusos continuando, ele vai fazer tudo para dar apoio às vítimas e lutar contra esse pedófilo. Eu gosto muito desse filme porque é muito tenso e muito emocional. Esse filme foi feito por François Ozon, que é um dos cineastas franceses mais famosos dos últimos anos. Emoção forte, eu gosto. Eu achei a história desse filme super interessante. De um dia para o outro, a personagem principal do filme, que é um homem que se chama Raphaël, acorda em um outro mundo, sem conhecer a mulher dele. Pelo menos, ele se lembra quem é a mulher dele, mas ela esqueceu tudo. Qual é o meu nome? Então ele vai fazer tudo para conquistar Olivia, que era a mulher dele antes. Mas não vai ser uma missão fácil, porque agora Olivia não tem ideia de quem é Raphaël. Em outras palavras, esse homem jovem vai ter que fazer tudo de novo para conquistar essa mulher linda.
Você me conquistou. E se você gosta de história de amor, deixa o seu like no vídeo. Se você gosta de filme de criança muito engraçado e super alegre, você vai amar esse filme. Conta a história de uma joaninha com as amigas a formiga e a aranha que vão sem querer de um dia para o outro lado do mundo, as Caraíbas. Esse filme é super legal. Esses animais super legais e super engraçados vão descobrir um novo mundo, fazer novos encontros e vão ter que superar novos perigos. Esse filme para mim é super legal porque me lembra toda a minha infância. O mundo da inocência. Se você também gosta de filme de animação, deixa um comentário para eu saber. Nesse filme, a história acontece no século XIX, numa área francesa que se chama La Drôme. Conta a história de um carteiro super solitário que um dia conhece uma mulher maravilhosa com a qual ele vai ter uma criança super linda que se chama Alice. Ele ama a filha dele mais do que tudo, e esse amor é tão forte que ele vai se dar o desafio de construir um palácio maravilhoso só para ela. Apesar de todas essas dificuldades, ele vai dar tudo para construir esse palácio em 33 anos, que finalmente vai se chamar o Palácio Ideal. Quando eu tiver uma filha, eu farei a mesma coisa. Eu amo esse filme porque mostra todo o amor e todo o apoio que um pai de família pode dar para os filhos. É uma história super linda e os atores são maravilhosos. Além disso, as paisagens nesse filme são super lindas. Você vai ver novas imagens da França, bem diferentes dos cartões postais de Paris e dos monumentos franceses mais turísticos. E também, as músicas desse filme são super bacanas. É muito emocional e já tenho certeza que tu vai gostar muito desse filme. Esse filme conta a história de uma mulher que chega nos subúrbios de Paris, numa cidade complicada, e se torna gerente em uma escola com muitos problemas. Muitos alunos têm problemas de comportamento, e ela vai tentar fazer o melhor para criar uma cumplicidade entre essas crianças com problemas e ela, que gosta mais de dar amor para jovens em dificuldade do que gritar e brigar. Principalmente, ela vai se aproximar de um jovem que tem muita dificuldade na vida dele, para que ele vire um adulto exemplar com um futuro brilhante. Entre todos os filmes que eu menciono nesse vídeo, é o meu filme favorito, porque eu cresci nos subúrbios de Paris e essa atmosfera me lembra a minha infância. Além disso, eu gosto muito desse filme porque mostra a situação em muitas cidades complicadas na França, principalmente nos subúrbios de Paris, e mostra que muitos jovens que, em aparência, não têm muito futuro, ou que parecem ser pessoas sem respeito para ninguém, finalmente são pessoas espertas, inteligentes, que podem ter um futuro maravilhoso. Às vezes, em aparência, não dá para ver, mas esses jovens sem dificuldade têm um coração muito grande. E são pessoas que precisam de receber muito amor. A filosofia do filme é mostrar que todas as pessoas nesse mundo têm chance para ter sucesso na vida. Não importa a cor da pele ou de onde a gente vem, com esforço e com trabalho, o êxito chegará um dia para todos. Liberté, égalité, fraternité. O lema da nação francesa. Agora você conhece 7 filmes franceses super recentes para ver agora mesmo e também melhorar o seu nível de francês. Para fazer simples, você já sabe o que assistir de filme francês. Ver filmes é maravilhoso e se quiser aprender francês é um dos melhores jeitos. E você? Você já viu um desses filmes? Qual é o filme que te dá mais vontade para assistir? Deixa um comentário para eu saber a sua opinião. Eu respondo a todos os comentários e todas as perguntas. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos sobre a cultura francesa e a língua francesa. Se quiser conhecer todas as novidades do canal, você pode me seguir no Instagram e eu publico
tudo. E para terminar, se quiser aprender francês comigo, você já pode receber o meu guia 100% gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender francês de forma super rápida. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Agora te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Le cinéma français est merveilleux. Je suis sûr que tu vas adorer beaucoup de films français. À bientôt.